Olá, meninos, bom dia, tudo bem? Para a turma da manhã e boa noite para a turma da noite. Então, gente, hoje eu trouxe a videoaula referente à matéria que eu passei para vocês da semana passada. Ah, professora, mas novamente, sim, gente, novamente, eu gostaria de ter tido a oportunidade de trabalhar com vocês esse tema pessoalmente, porque assim, eu acho que é um dos temas mais importantes dentro da grade curricular da nossa disciplina, tá? Ah, professora, mas é porque a senhora é especialista em análises clínicas, não é isso? Primeira coisa, vão ter técnicos de enfermagem que vão poder trabalhar nessa área também. Uma outra coisa, tem muito técnico de enfermagem que vai atuar na área das vacinas. E mais, a gente precisa, como profissional da saúde, nós temos um papel social também, né? E eu acredito que dentro do trabalho de vocês, na comunidade de vocês, todas aquelas pessoas que sabem que vocês são técnicos, né, de enfermagem, eles podem recorrer a vocês para tentar entender um pouco dessa loucura, né, de toda essa situação que o mundo está passando hoje, né? E eu, como professora de vocês, acho de suma importância preparar vocês para uma situação como essa. Afinal de contas, somos todos combatentes, né? A gente está vendo que os profissionais da saúde hoje estão na linha de frente aí de toda essa situação que está ocorrendo no mundo hoje, né, gente? E, inclusive, esses dias eu até vi uma reportagem que eu lembrei muito de vocês. Eu vou procurar ela e vou mandar para vocês, tá? Juntamente com essa videoaula. Que falava o seguinte, que no meio dessa busca pela pesquisa da cura do coronavírus, o que eles estão tentando fazer? Ou o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o plasma de uma pessoa que teve coronavírus e que se curou, pega-se o plasma sanguíneo, né, e começa a injetar doses fracionadas numa pessoa que está com coronavírus, no intuito de quê, gente? No intuito de fazer com que o organismo dessa pessoa comece a reagir contra o vírus, tá? E aí, depois da aula, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão e ver se esse tipo de tratamento, ele pode ser pertinente ou não no caso do coronavírus, beleza, gente? Dentro disso, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês hoje é o conceito da imunidade. O que é a imunidade, gente? O que é isso aí que eu conversei com vocês nas outras disciplinas que a gente também trabalhou? Então, gente, a imunidade nada mais é do que a capacidade que o corpo tem de reagir, né? De reconhecer e reagir contra substâncias estranhas que tem dentro do nosso organismo, que pode entrar dentro do nosso organismo. Por exemplo, eu estou bem, de repente eu fico gripada. Se eu fiquei gripada, eu posso dizer que o vírus da gripe que está no meu organismo é uma substância estranha. Então, meu organismo, ele reconhece, ele tem a capacidade de reconhecer essa substância estranha, me proteger e até mesmo eliminar. Gente, eu já disse para vocês um monte de vezes. Febre nunca é prejudicial. Ela não pode ser alta, como a gente está vendo aí em alguns casos de coronavírus, né? Mas quando o paciente ele tem uma febre, tá? A febre, ela é um tipo de imunidade natural. A febre é o nosso corpo, quando o nosso termostato ele é ativado, é o momento em que
o nosso corpo já reconheceu a substância estranha e ele está trabalhando para eliminar. Tanto que a gente vai ver que uma das reações que a maioria dos pacientes tem, ou que grande parte dos pacientes tem, é a febre. Por quê? Porque o nosso corpo ele reconhece que ali tem uma substância estranha e ele está trabalhando no intuito de quê? De eliminar. E o ato dele trabalhar, essa capacidade que ele tem de trabalhar, né, para combater, é aquilo que nós chamamos de imunidade. É a capacidade que ele tem de reconhecer essas substâncias estranhas, nos proteger e eliminar. Posso dizer que um tipo de imunidade natural que nós temos é a febre. Como eu disse para vocês, a febre nunca é ruim, tá? Dependendo da temperatura dela e a gente controlando ela, a gente consegue subentender que houve a entrada de algum micro-organismo dentro do nosso corpo, né? E o nosso corpo está trabalhando para combater, beleza, gente? Dentro disso, a imunidade, ela se subdivide em imunidade natural e imunidade adquirida. Galera, o que pode ser a imunidade natural? A imunidade natural é aquela que nós já nascemos com ela, tá, gente? É possível afirmar que a imunidade natural, ela é a primeira linha de defesa do nosso organismo contra substâncias estranhas ou micro-organismos invasores, ok? Dentro da imunidade natural, nós temos vários tipos de imunidade natural. Uma delas é a nossa pele, os nossos pelos, o ato de piscar, que dá lubrificação nos nossos olhos, o ato de tossir. Uma vez eu disse para vocês que a tosse, ela também não é ruim, tá, gente? Ela é boa porque se eu tenho uma secreção que está no meu organismo, eu preciso expelir, que está no meu sistema respiratório, e eu preciso jogar para fora esse catarro, então a tosse favorece a emoliência dessa secreção para que ela venha sair com facilidade, tá, gente? Nós temos um outro tipo de imunidade natural que está no nosso estômago, que é a questão do pH ácido, né, do nosso estômago, dentre outros que nós temos aí, beleza, gente? Então, a imunidade nada mais é do que aquela imunidade que nós já nascemos com ela. Podemos dizer que a imunidade natural, ela é a primeira linha de defesa no nosso organismo, beleza, gente? Passando aí para a imunidade adquirida, a própria palavra já diz, adquirida é porque eu adquiri de alguma forma. Então, o que é a imunidade adquirida? Tá, gente? É o tipo de imunidade que é ativada pelo contato com o agente infeccioso, ok, gente? Vou repetir, a imunidade adquirida é aquela que é ativada quando há contato com os agentes infecciosos e a resposta do nosso organismo a essa infecção é a imunidade, tá, gente? A imunidade, ela pode se dividir em ativa e passiva. Quando eu falo de imunidade ativa, eu estou falando de um tipo de imunidade onde a pessoa, o paciente, o ser humano, tá? Ele teve contato direto com o antígeno, ou com a doença, ou com a patologia. Por exemplo, eu tive malária. Quando eu tenho malária, é ativada a minha imunidade, eu estou ali diante do patógeno, né? O meu corpo vai trabalhar no intuito de quê?
de jogar para fora, de retirar essa substância estranha que está no meu corpo, né? E quando ele trabalha para retirar, né? Eu vou criando o quê? A imunidade. Então, a outrora, quando eu estiver diante da malária novamente, o meu corpo já ativou a imunidade. Então, é certo que não serei acometida pela malária novamente, beleza, gente? A outra forma de imunidade adquirida é a passiva, que é a mais comumente trabalhada pelos profissionais da saúde, como vocês, que é por meio da vacinação, ok, gente? Dentro da passiva também, a gente pode dizer que a passiva, ela se divide em duas, tá? Na natural, que passa da mãe para o feto, tanto por meio da placenta, tanto pela placenta ou pelo leite materno, tá, gente? E a artificial, que é a vacinação, a transfusão do sangue, a transfusão de plasma, etc, etc. Lembra da reportagem que eu falei que eu ia mandar para vocês? A questão do tratamento que está sendo buscado aí para o coronavírus, que é por meio do plasma sanguíneo daquelas pessoas que já foram contaminadas com o coronavírus, tá? Então, um tipo de imunidade adquirida passiva é essa. É uma vez que a gente passa anticorpos de um ser humano para outro que aquele já produziu. Ora, mas professora, então encontrou-se a cura do coronavírus. Depende, gente. Coronavírus é um vírus letal, tá? Porque não sabe a causa ainda, não se sabe a causa não, gente, não se sabe a cura, tá? Ele tem algumas particularidades que ele está sendo reconhecido como mutante, né? Os médicos estão dando essa nomenclatura para ele aí, né? E tem a questão também do tipo de tratamento. Será que esse tipo de transfusão consegue combater o coronavírus? Né, gente? Então, assim, eu acredito que sim, eu acredito que o rumo é por aí. Se eu puder dar a minha opinião para vocês, fiquei muito feliz quando eu vi essa reportagem, né? Porque dentro de tudo aquilo que a gente estudou, é possível sim que um paciente que já tenha sido acometido pelo coronavírus, o plasma sanguíneo dele traga a cura para outros pacientes, tá, gente? Dando sequência aí, nós temos a resposta imune. O que é a resposta imune, gente? É a resposta que o nosso corpo dá, a resposta que o nosso corpo nos dá, né? No momento em que ele está diante dos patógenos ou das doenças, tá? Então, a resposta imune está relacionada às vacinas, que é um tipo de imunização passiva, né, gente? E fatores do próprio organismo, quanto o próprio organismo, ele tá diante ali de uma doença, né, de uma patologia, e ele consegue o quê? Expulsar essa patologia, tirar para fora essa patologia ou essa doença. Então, a resposta imune é isso. É através dos tipos de imunidade, seja ela natural ou seja ela adquirida. Beleza, gente? Passando aí para frente, vamos para outro slidezinho de vocês. Eu tenho um tópico que diz assim: antígeno versus anticorpos. Então, gente, o que é um antígeno? Eu posso falar para vocês claramente que o antígeno são essas substâncias estranhas que invadem o nosso corpo, tá, gente? Porém, deixa eu colocar uma coisa aqui para ficar bem clara para vocês, que só se cria anticorpos uma vez que está diante do antígeno. Então, o que é o antígeno? Substâncias estranhas
que invadem o nosso corpo e que estimulam a produção de anticorpos. Gente, o que é a vacinação? A vacinação nada mais é do que o momento em que é administrado no paciente o vírus, a bactéria, o micro-organismo de forma modificada, eu vou explicar para vocês mais na frente, de forma atenuada, tá, gente? No intuito de quê? De estimular a produção de anticorpos no nosso corpo. Então, só se cria anticorpos uma vez que está diante do antígeno. Antígenos são as substâncias estranhas que podem invadir o nosso corpo. O anticorpo nada mais é do que proteínas específicas para cada tipo de antígeno. Bom, se eu tenho uma vacina da febre amarela, foi administrada no paciente a vacina contra febre amarela, o nosso paciente vai desenvolver anticorpos específicos para febre amarela. Se foi administrado no paciente a vacina do sarampo, o nosso paciente vai desenvolver anticorpos específicos para o sarampo e assim sucessivamente, beleza, gente? Então, falando mais uma vez para vocês, de forma resumida, só se cria anticorpos uma vez que está diante do antígeno. Os antígenos são as substâncias estranhas que invadem o nosso corpo, tá? Invadindo o nosso corpo, ela vai estimular a produção de anticorpos. Já os anticorpos é a resposta do nosso corpo, tá? O momento em que ele começa a trabalhar ali, ó, para quê? Para combater aquele antígeno. Lembrando que os anticorpos, eles são proteínas específicas para cada antígeno. Para cada antígeno, há um anticorpo correspondente. Beleza, gente? Seria muito... Se fosse diferente, pensa comigo. Se fosse diferente, se os anticorpos eles não fossem específicos aos antígenos, não havia necessidade das vacinas, né? Por quê? Porque as vacinas, elas são específicas. E elas são específicas porque o nosso corpo, ele responde com essas substâncias estranhas que invadem o nosso corpo, ele responde de uma forma correspondente. O antígeno que entrou, o anticorpo que é produzido é correspondente a ele. Por exemplo, febre amarela, gripe, sarampo, rubéola, dentre outros. Beleza, gente? Passando aí para frente, vamos conceituar o que é a vacinação. Acho que eu já respondi aí para vocês, né, gente? A vacinação é a administração de antígenos. Presta atenção que agora vai entrar minha parte de farmácia aí, hein, gente? É a administração de antígenos preparados com uma suspensão de agentes infecciosos ou parte deles, convenientemente processado, com a finalidade de induzir o receptor. Quem é o receptor, gente? O nosso organismo, tá? A desenvolver o estado imunitário, a desenvolver anticorpo específico, que eu já falei para vocês que o anticorpo, ele é específico para cada antígeno, tá, gente? Relativamente duradouro. Então, vamos falar com as nossas palavras agora. O que é a vacinação? É o ato de que? Administrar pequenas doses de agentes infecciosos no nosso organismo, tá?
Modificado convenientemente, por quê, gente? Porque cada agente infeccioso, ele é modificado de uma forma, tá? Por exemplo, eu modifico um tipo de bactéria de uma forma, eu modifico um tipo de vírus de outra forma, tá? Por isso que o slide de vocês diz conveniente processado com a finalidade de quê, gente? Com a finalidade de induzir, tá? Ou de estimular o receptor. Quem é o receptor? O receptor é o nosso organismo. Estimular o nosso organismo a quê? A desenvolver um estado imunitário específico. E o que é um estado imunitário específico? Nada mais é do que os anticorpos. Beleza, gente? Então, isso é a vacinação, ok? Passando aí para frente, como eu disse para vocês, dentro do conceito de vacina, tem uma partezinha que diz assim: agentes infecciosos ou parte deles convenientemente processado. No próximo slide, tá mostrando para vocês a questão dos agentes imunizantes. Nada mais é do que esses agentes infecciosos que são convenientemente processados, tá, gente? Então, uma vacina, tá, galera? Ela pode ser produzida por bactéria. Todo mundo me pergunta isso, professora, é verdade? É verdade, gente. A bactéria, ela é um dos agentes imunizantes que a gente usa para imunizar os nossos pacientes, tá? Então, eu tenho bactéria, eu tenho vírus vivo ou atenuado, tá? Eu tenho vírus inativo, eu tenho bactérias mortas, tá? Dentro disso aí é que afirma a conveniência que o slide anterior trouxe para nós, porque cada agente imunizante, ele é processado da forma mais conveniente para o organismo humano, ok, gente? Esses antígenos, eles são purificados e modificados química ou geneticamente em laboratório a fim de se criar um agente imunizante. Além das bactérias, dos vírus modificados ou atenuados ou inativos, nós temos também dentro de uma vacina o líquido de suspensão, que a gente pode dizer que é água destilada, tá? Eu tenho os conservantes, estabilizadores, antibióticos e adjuvantes, beleza, galera? Então, vacinação é a administração desses antígenos que são preparados, convenientemente processados. Por quê? Porque uma vacina ou um agente imunizante, ele pode ser constituído por uma bactéria ou um vírus vivo, atenuado ou reduzido, tá, gente? Por um vírus inativo, bactérias mortas, ou componentes de antígenos purificados e modificados quimicamente ou geneticamente, beleza, gente? As outras coisas que tem aí, líquido, conservante, isso aí são princípios inativos dos agentes imunizantes. Lembram da nossa aulinha de farmacologia? No mesmo medicamento, nós temos o princípio ativo, que é a substância que trata, e nós temos os elementos que estão ali para constituir o medicamento, mas nada trata, que a gente chama elas de substâncias inativas. E numa vacina não é diferente. Nós temos os agentes ativos, que no caso aí são bactérias e vírus atenuados, etc. E aqueles ali que só servem para terminar de compor a vacina. Beleza, gente? Passando aí para frente, essa parte aí também é bastante interessante para vocês, tá? A gente sempre se pergunta se há contraindicações para vacina. Eu acho que não há nada mais ruim pra gente de quando nós vamos ao posto de saúde, a gente mata uma tarde de serviço, tira uma folga sem poder e vai para um posto de saúde para fazer uma vacinação. De repente, por algum momento, a gente é informado que a gente não pode ser vacinado. Então, essa parte aí
é o que vai trazer mitos e verdades para a gente sobre o processo de vacinar ou não. Quando é possível vacinar o seu paciente ou quando a gente adia a vacina do nosso paciente, tá? O primeiro slide aí traz pra gente as contraindicações gerais. O que é isso aí, gente? É quando o nosso paciente, ele não pode ser vacinado de forma alguma. Quando realmente a gente vai bloquear o cara para ele voltar para casa dele e voltar a outra hora aqui no posto de saúde, mas a gente não vai vacinar, tá, gente? Primeiro ponto aí, imunodeficiência. O que é imunodeficiência, gente? O sistema imunológico, se a gente pegar a palavra imunodeficiência e a gente dividir essa palavra, imunodeficiência, a gente vai dividir e a gente vai ter imunológico e deficiente. É quando o nosso sistema imunológico, ele pode estar deficiente ou diminuído. Ah, professora, o que é isso? Popularmente falando, né? É o nosso... como é que foi que eu falei para a menina na aula passada? Sistema imunológico baixo, né? Quando o nosso sistema imunológico está deprimido. Pode ser de forma congênita, que bebês que nascem com o sistema imunológico deprimido, como pode ser adquirido. O que é isso, gente? O nosso dia a dia, a nossa vida, né? Fazer com que o nosso organismo, o nosso organismo não, tá, gente? O nosso sistema imunológico esteja baixo, esteja deprimido. Quando ele está baixo e deprimido, a gente pode dizer que o nosso paciente tem uma imunodeficiência. Beleza, gente? O segundo tópico aí que a gente não pode vacinar de jeito nenhum o nosso paciente é quando nós estamos falando de neoplasias malignas. É quando o nosso paciente ele tem algum tipo de câncer maligno, tá, gente? Neoplasias é o câncer. Quando o nosso paciente tem algum tipo de câncer maligno, ele não pode ser vacinado. Bom, gente, o nosso paciente, o paciente que nós estamos falando, o nosso paciente fictício, ele tem um tipo de câncer. Se ele tem um tipo de câncer, ele faz quimioterapia, radioterapia. Se ele faz radioterapia e quimioterapia, automaticamente o sistema imunológico dele está deprimido. Se está deprimido ou diminuído, a gente pode dizer que o nosso paciente tem uma imunodeficiência adquirida. Então, a gente também não aconselha a vacinação em pacientes que têm neoplasias malignas, ok, gente? Terceiro ponto aí, corticoterapia prolongada. Mas, professora, o que é a corticoterapia prolongada? É o uso de corticoide, por muito tempo. A professora linda e maravilhosa de vocês, de farmacologia, sempre disse para vocês que não se faz o uso de corticoide por mais de 7 dias, ok? A quantidade de dias para se usar um corticoide de um paciente é 3, 5 e no máximo 7. 7 dias a cada 30 dias. Por exemplo, eu fiz 7, passou 30 dias, eu faço 7, passou 30 dias, eu faço 7, tá? Eu nunca faço mais do que isso. Porém, há o custo-benefício. Existem algumas patologias que médico trabalha com custo-benefício. Ele sabe que a corticoterapia prolongada ela não é interessante, porém, para algumas patologias ela é necessária, tá? Então, quando o paciente ele faz o uso prolongado de corticoide, a gente também não faz vacina neles não, beleza, gente? E por fim aí, olhar o quê? Olhar as contraindicações específicas de cada vacina e ver se é pertinente ou não vacinar o nosso paciente, ok? Em que caso as vacinas devem ser adiadas? O próximo slide, gente. Primeiro tópico aí, doenças agudas
doenças agudas, febris graves. Galera, eu disse para vocês que uma do tipo de imunidade que nós temos no nosso corpo é a imunidade natural, né? E a febre pode ser considerada um tipo de imunidade natural. Então, é comum os pacientes terem febre, né? Depois da vacinação. Por que isso acontece, gente? Por que isso acontece? Gente, o que é a imunidade? Imunidade é a capacidade que o nosso corpo tem de quê? De reconhecer substâncias estranhas. A imunidade, ela se subdivide em natural, que é aquela natural do nosso corpo, e adquirida, aquela que a gente adquire da forma ativa e da forma passiva. Como nós estamos falando de vacinação e a vacinação é um tipo de imunidade adquirida passiva, quando a gente faz a vacina no nosso paciente, pode ser que ele tenha febre, né? Porque é uma reação natural do nosso corpo no intuito de quê? De colocar para fora aquelas substâncias estranhas. Então, quando o paciente tem doenças agudas e febris graves, o paciente já está com febre, não é interessante a gente colocar alguma coisa nele que faz com que ele tenha mais febre. Então, a gente adia a vacina, pede para o paciente voltar numa outra hora, tá? Para poder fazer a vacina. Beleza, gente? O segundo ponto aí, transplante de medula, tá? É um tipo de terapia imunossupressora que reduz o nosso sistema imunológico, por exemplo, quimioterapia, radioterapia ou uso de corticoide prolongado, tá? E o uso de imunoglobulina. Professora, o que é a imunoglobulina? Gente, é o uso de anticorpos. Olha só que lindo. Por que eu tive tanta vontade de trazer essa aula para vocês? É para vocês perceberem, tirarem a prova real de vocês com relação a esse momento que a gente está passando. Mais uma vez falando sobre a reportagem do G1, que eu vi foi no G1 essa reportagem. A questão do tratamento do coronavírus com plasma sanguíneo de pessoas que já foram infectadas com coronavírus, né? Então, quando eu falo desse tipo de tratamento, eu estou falando de imunoglobulinação, tá, gente? Eu estou usando anticorpos que já foi produzido em outro organismo, tá? E pegando esses anticorpos e inserindo no organismo que ainda está adoecido. Professora, é comum esse tipo de tratamento? Gente, é muito comum esse tipo de tratamento. Por exemplo, transfusão de sangue cai nessa situação. Mas é isso que a gente precisa saber. Será que esse tipo de tratamento é válido com o coronavírus? Isso aí é uma pergunta que o mundo todo está se fazendo nesse momento, ok, gente? Então, quando tem pacientes que fez imunoglobulina, né, que é a gente pode dizer que é a transfusão de sangue, a gente também adia as vacinas, ok? Beleza, gente? Passando aí pra frente, não tô com vocês aqui para perguntar dúvidas, traumas, então eu vou passando para frente, tá? Próximo slide de vocês aí, falsas contraindicações. O que isso quer dizer, gente? É quando são situações criadas muito mais pela uma vovó ou por um povo, mas ela não tem uma base científica para nortear se aquele paciente não pode ser vacinado naquele momento. Então, a gente chama de falsa contraindicação, tá, gente? Se ela é falsa contraindicação, é porque a gente pode vacinar o nosso paciente
nessas condições que tá aí, tá? Primeira condição, doença benigna comum, desnutrição, vacina contra a raiva em andamento, doença neurológica estável, antecedente familiar de convulsão, uso de corticoide por terapia curta, tá? Terapia curta e prematuridade ou baixo peso ao nascer. Gente, nós estamos falando de falsas contraindicações. Então, dentro desses casos aí, se nós estivermos diante de algum desses casos aí, a gente pode vacinar o nosso paciente normalmente, ok? Dando sequência aí, tem alguns informativos aí, a questão da vacina, que isso aí são só informativos para vocês terem ciência aí, tá? Primeira informação aí, não há limite superior da idade para a aplicação de vacina, com exceção dessas daí, né, da DTP. E o HIV positivo é possível aplicar todas as vacinas do Plano Nacional de Imunização. Implica dizer que a carga viral baixa e alta contagem de linfócitos, exceto a BCG, que é contraindicada. Quando o paciente tem AIDS, é só evitar vacinas de vírus vivo. Então, quando o agente imunizante, a vacina for feita por um tipo de agente imunizante vivo, não é interessante vacinar o paciente que é portador do vírus HIV. Isso aí é só algumas informações para vocês terem aí, para enriquecer ainda mais o leque de informações de vocês. Ok, gente? Eventos adversos pós a vacina. O que é isso aí, gente? São eventos que podem acontecer, lembram da nossa aula de farmacologia também? São eventos que podem acontecer, né, após a vacinação. Esses eventos estão relacionados ao paciente, no momento em que a situação do paciente, a condição do paciente no momento da aplicação. Se o paciente tiver algum probleminha, se ele já tiver não se sentindo bem, pode acontecer, ele tem maior probabilidade de ter um evento adverso, não quer dizer que ele vai ter, tá, gente? A técnica asséptica de aplicação, isso quer dizer, gente, a técnica de limpeza, né, do técnico que fez aquela vacina, como eu já falei para vocês, eu sou totalmente ligada nisso aí. Quando eu chego para fazer uma vacina em mim, no meu esposo ou no meu Luquinhas, eu observo isso aí demais, porque no momento de se fazer uma vacina, no momento de se fazer uma coleta, se a técnica de asepsia ela não for feita corretamente, gente, pode ter um evento adverso, tá? Os instrumentos utilizados e a vigilância e o monitoramento dessas vacinas que nós vamos falar daqui a pouco. Beleza, gente? Ótimo. Então, aqui a gente finaliza o nosso primeiro tópico, tá? Dando sequência aí no último tópico dos eventos adversos, tem escrito vigilância e monitoramento. Quando eu falo de vigilância e monitoramento, eu estou falando de rede de frios. Senhores, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o que eu falei até agora. Eu falei para vocês o que é imunidade, eu falei para vocês o que é resposta imunológica ou resposta imune, eu falei para vocês o tipo de imunidade, que ela pode ser natural ou adquirida, e a adquirida se subdivide em ativa e passiva, tá? Falei para vocês de vacinação, que é uma forma de imunização adquirida passiva, tá, gente? E agora eu vou falar para vocês sobre a rede de frios. Senhores, a rede de frios, ela é tão importante para a gente quanto o ato de imunizar o nosso paciente,
ok? Em que consiste a rede de frio, gente? É a forma de armazenar, a forma de manter essas vacinas. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, eu não sei se vocês perceberam na atividade que eu mandei, mas as vacinas também são chamadas de imunobiológico, tá, gente? Então, o que acontece? O tópico anterior, lá nos eventos adversos, no último tópico fala vigilância e monitoramento. Vigilância e monitoramento está 100% ligado a essa rede de frios. Por quê, gente? Porque vacina é uma coisa cara, tá? Ela não é barata para o SUS. Ela é um tipo de atenção primária, tá? Que faz com que a gente imunize o nosso paciente para ele não adoecer lá na frente. É mais barato para o SUS vacinar o paciente do que deixar ele adoecer. Porém, contudo, todavia, gente, vacinas são caras. Então, quando eu falo de rede de frios, eu estou falando de um tipo de rede que está ligada no Brasil todo, no Brasil e entre todos os municípios brasileiros. Vamos supor, a vacina contra o coronavírus, ela foi descoberta, tá? Ela foi descoberta e a porta de entrada dela é São Paulo, né? Que é o pulmão econômico do Brasil e por onde nós sabemos que entrou os primeiros casos de coronavírus aqui no Brasil, né? Então, vamos supor que chegou lá. O São Paulo, ele fica incumbido da responsabilidade de quê? De rastrear, juntamente com o Ministério da Saúde, né, aonde está cada vacina, tá? Então, a rede de frios é uma rede interligada no Brasil todo, é uma rede extremamente complexa, a fim de quê, gente? De armazenar os imunobiológicos de forma correta, de distribuir e manter essas vacinas ou imunobiológicas em temperaturas adequadas, tá, gente? Então, essa rede de frios é uma rede extremamente complexa, tá? Monitorada pelo Ministério da Saúde, a fim de quê? De garantir a qualidade daquela vacina que saiu lá de São Paulo e veio para Brasília. Então, quando ela chega aqui em Brasília, ela tem que chegar com a mesma qualidade que ela saiu de lá. E quando ela chega aqui, ela precisa ser mantida, né, a sua qualidade. Por quê? Porque se não houver uma vigilância e um monitoramento correto, pode trazer um evento adverso ao nosso paciente, beleza, gente? Dentro do conceito de rede de frios aí, no outro template de vocês, vai mostrando para vocês a interligação, né, dessa rede. Você vê que é uma rede interligada. Então, vamos lá para cima, vamos para aquisição. A aquisição é o recebimento, tá, gente? Então, eu recebi e eu vou começar a distribuir. Então, tem aquisição, recebimento, transporte, armazenamento, conservação, manuseio e distribuição. Então, você vê que é uma rede interligada, tá? Então, em qualquer ponto que eu sinalizar para vocês, seja na distribuição, seja no transporte, seja na conservação, seja no armazenamento, a qualidade tem que ser a mesma. É por isso que eu disse para vocês que é uma rede interligada no Brasil todo, tá, gente? E é uma rede extremamente complexa, a fim de quê? De manter a qualidade da vacina, ok? Então, o ato que ela no momento que ela é recebido, até o momento em que ela é administrada no nosso paciente, a qualidade dela tem que ser a mesma, ok? Então, vamos lá, gente. Dentro disso aí, nós temos a temperatura dos imunobiológicos, que é a mesma coisa que vacinas. Primeira coisa, gente, toda geladeira
que é armazenada um imunobiológico, a temperatura, isso aí é questão de prova, tá? Se a gente chegar a fazer uma prova, essa questão aí tá na prova de vocês. A temperatura adequada para os imunobiológicos ou vacina é sempre entre 2 e 8 graus. Ok, gente? 2 e 8 graus. E de quem é a responsabilidade? A responsabilidade nada mais é dos plantonistas. Por exemplo, eu divido o meu turno com a Ana Laís, né? Então, eu trabalho de 7 da manhã às 7 da noite. Ana Laís trabalha de 7 da noite até o outro dia, 7 horas da manhã. Então, no outro dia, 7 horas da manhã, vai chegar um outro plantonista e aí vai indo, né, dentro da carga horária de cada um dos técnicos de enfermagem. Beleza, gente? Então, de quem é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é de todos nós, tá? No momento em que a gente chega no nosso horário de trabalho, até o momento em que a gente vai embora. Então, olha só. Eu cheguei às 7 horas da manhã, eu olhei a temperatura da geladeira e ela tem que estar entre 2 e 8 graus, ok? 7 horas da noite ou 19 horas, eu vou embora. Eu olho novamente e a temperatura da geladeira tem que estar entre 2 e 8 graus, beleza? A Ana Laís chegou, ela vai fazer novamente essa leitura, mesmo eu tendo acabado de fazer, ela vai ter que fazer de novo, tá? Então, às 19 ela faz a leitura de novo e às 7 horas do outro dia, quando ela for embora do plantão dela, ela faz novamente. Então, vai sendo um monitoramento diário ali, né, gente? Fazer a leitura correta da temperatura da geladeira no termômetro, no início e no fim da jornada, ok? Segunda coisa, segundo cuidado básico aí, não permitir o armazenamento de quaisquer outros materiais sequer na porta da geladeira. Gente, olha só, eu sei que a gente vive num mundo aí que a gente faz um detoxinho de vez em quando, né? Toma aí uns sucos, uns shakes, umas coisas assim estranhas, né? Então, o que acontece? Dentro de uma geladeira, de um imunobiológico ou vacina, jamais é possível armazenar qualquer outra coisa dentro dessa geladeira. Qualquer outra coisa, seja na porta ou dentro da própria geladeira. Tá, eu trouxe meu suco detox, vou colocar na porta da geladeira. Não pode. Não pode. Ah, eu trouxe a minha marmitinha do meu low carb, né? Que é 0 carboidrato. Vou colocar dentro da geladeira. Gente, não pode, tá? Então, não é permitido armazenar qualquer outra coisa dentro da geladeira de um imunobiológico, tá? Uma outra coisa que precisa ser feita é verificar constantemente a vedação, aquelas borrachinhas da geladeira. Por quê, gente? Porque nós somos os profissionais, os técnicos de enfermagem, são os profissionais que vão lidar direto com essas vacinas no imunobiológico. Então, quem tem que fazer essa verificação é ele mesmo, tá? Então, por exemplo, quando eu estava lá no Anchieta, eu fazia dos medicamentos, por exemplo, da insulina, que ficava numa geladeira. Eu fazia de uma nutrição parenteral que ficava dentro de uma geladeira. Então, se nós estamos falando de vacina, onde o cuidado é feito por um técnico de enfermagem, então quem tem que olhar esse tipo de coisa é ele. É claro que hora ou outra o farmacêutico vai passar lá para dar uma olhada também, né? Porque a gente também trabalha, não deixa de ser um medicamento, a gente também trabalha, a gente também dá uma olhadinha, mas vocês são os profissionais que vão estar direto aí com as vacinas ou o imunobiológico, tá? Então, olhar aquela vedação da geladeira. A geladeira que abriga as vacinas não é diferente daquela que nós temos em casa, não. Então, a gente sabe que uma geladeira que nós temos na nossa casa, quando ela não fecha corretamente, né, gente? A gente sabe que ela não mantém a temperatura ali dentro,
né? Então, a gente não tem que manter, a gente não tem que armazenar de forma correta. Então, se a vedação não estiver certa, pode ser que a temperatura que tem ali dentro não seja mais adequada. Beleza, gente? O uso da tomada dessa geladeira tem que ser exclusiva. Não pode utilizar outra coisa. Ah, eu quero carregar o meu celular. Não pode, porque o uso da tomada é exclusiva para cada geladeira. Cada geladeira tem a sua tomada. Beleza, gente? Existem situações dentro de uma sala de vacinação que é recomendado o uso de caixas térmicas. No intuito de quê, gente? De quando eu abro, presta atenção comigo, vamos raciocinar aqui comigo. Quando eu abro a geladeira, eu vou mudando a temperatura daquela geladeira. Então, em épocas de vacinação, aconselha-se o uso de caixa térmica, tá, gente? E tem todo um procedimento que é executado uma vez que é utilizada uma caixa térmica, tá? Primeiro tópico, retirar as baterias de gelo, aguardar 20 minutos pela retirada da névoa, organizar o espaço, instalar o fio do termômetro externo. Para quê? Porque a gente precisa verificar se a temperatura da caixa térmica está entre 2 e 8 graus. E a troca das baterias na metade da jornada de trabalho. Se eu trabalho às 6 horas, se eu trabalho 12 horas por dia, eu troco ela a cada 6 horas da minha jornada de trabalho. Beleza, gente? Passando aí para frente, uma outra situação é a questão de, por um motivo na rede elétrica, né, esses equipamentos, essas geladeiras param de funcionar, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa, quando isso acontecer, que nós estivermos atuando ali diretamente, se acabou a energia, a primeira coisa que a gente vai fazer é não abrir a geladeira. Parou a vacinação, não mexe mais nessa geladeira, né? E essa geladeira deve permanecer fechada até a normalização do serviço, tá? Quando ocorrer desse tipo de problema durar mais que 6 horas, aí a gente precisa tomar algumas providências, né? Por exemplo, a caixa térmica, ela é uma saída quando se ocorre esse tipo de problema no nosso ambiente de trabalho, ok? Então, a gente precisa tomar algumas providências para que não haja a mudança na estrutura dessa vacina ou desse imunobiológico, fazendo com que ela fique inútil. Né? Se ela fica inútil, ela não pode ser administrada, porque ela fica imprópria para consumo. Beleza, gente? Esse prazo de 6 horas só deve ser tolerado caso se tenha um controle diário de temperatura através do mapa do controle. Caso o defeito não seja identificado ou não solucionado, esses imunobiológicos deverão ser transferidos para outro refrigerador com controle adequado de temperatura. Então, por isso que eu disse para vocês, a caixa térmica ela é uma alternativa, beleza? Passando aí, saindo aí da rede de frios, eu tenho os aspectos operacionais. Gente, toda vacina, ela tem uma forma de administração correta. Toda vacina, ela tem o tipo de agulha de seringa correto. Toda vacina e todo paciente, tá, gente? E a questão da organização do espaço de trabalho. Vamos lá. Dentro do aspecto operacional aí, eu tenho a sala de vacinas, né? O primeiro ponto aí é a sala de vacinas. A sala de vacina deverá ser utilizada somente para a conservação e aplicação dos mesmos. Não é permitido que nessa mesma sala se realizem outros procedimentos, como curativos, inalações, alimentação, aplicação de outros medicamentos injetáveis. Então, olha só, um dos primeiros aspectos operacionais que nós temos é a adequação daquele ambiente. Gente, a sala de vacinas, ela é própria para vacinas, tá?
Mesmo que na sala ao lado é executado outro procedimento, como por exemplo um curativo, mas esse curativo tem que ser feito lá. A sala de vacinação, ela é exclusiva de vacinação. Não é permitido que se realize nenhum outro tipo de procedimento dentro da sala de vacinação, beleza? Passando aí para frente, entre algumas regrinhas dos 9 certos, né? Que a gente trabalhou também lá em farmacologia. A gente falou alguma de forma muito superficial sobre esses aspectos aí, tá? Antigamente era 9 certos, agora é 13 certos. Daqui um dia eles arrumam mais certos. Mas enfim, eu destaquei alguns aqui para vocês dentro dos aspectos operacionais quando a gente fala das vacinas. Aspectos operacionais: paciente certo, via de administração certa, medicamento certo, dosagem certa e horário certo. É você fazer todas essas observações no intuito de quê? De minimizar algum tipo de efeito adverso que essa vacina pode causar ao nosso paciente. Beleza, gente? Outro aspecto operacional aí de fundamental importância, tá? Que a gente precisa saber na sala de vacinação. É a questão, gente, do descarte, tá? Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas todo estabelecimento hospitalar, ele tem um plano de gerenciamento de resíduos. O que é um plano de gerenciamento de resíduos? De resíduos do serviço da saúde, que a gente chama de PGRSS, Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde. O que é isso, gente? É você gerenciar, né, todo resíduo ou lixo que esse estabelecimento produz. Que no caso a gente está falando aqui de um hospital, de um posto de saúde, etc, etc, tá? Os pérfuro-cortantes, que é o que a gente vai utilizar ali no momento da vacinação, que é o caso das agulhas, né? No momento que a gente vacina o nosso paciente, a gente tem 2 tipos de resíduo. A gente tem o infectante e a gente tem infectante biológico e o pérfuro-cortante. Que não me falha a memória, o biológico infectante é grupo A, né? E o pérfuro-cortante é grupo E, tá? Dentro disso, gente, há um cuidado extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente descarta no lugar certo, a gente mantém a nossa segurança, a segurança do nosso colega de trabalho e a segurança principalmente das pessoas que fazem a coleta e o manuseio, tá, gente? Então, o slide de vocês diz aí: atenção redobrada ao descarte do pérfuro-cortante, verificação do dia do recolhimento do lixo do pérfuro-cortante por uma empresa especializada. Isso aí tá dentro do plano de gerenciamento de resíduos, tá, gente? E o uso de saco de lixo branco leitoso, que vai mostrar pra gente que ali tem um material infectante. Professora, mas o que é isso que a senhora tá falando? Eu estou falando para vocês que todo resíduo de estabelecimento de saúde, ele não pode ter o descarte incorreto. Por quê? Porque a gente tem que preservar a saúde das pessoas, tá? Em geral, e a gente tem que preservar também o meio ambiente. Dentro disso, todo estabelecimento de saúde ou todo estabelecimento hospitalar tem que fazer um plano de gerenciamento de resíduos serviços de saúde. Isso é o descarte correto desses resíduos ou desses lixos, tá? Quando eu faço uma vacina, eu estou falando que o sangue do paciente que fica ali tem o que? Tem materiais infectantes, mas tem também o pérfuro-cortante. Quando eu falo do infectante, ele pertence ao grupo A, né?
dentro de um plano de gerenciamento de resíduos. Se ele pertence ao grupo A, é utilizado um tipo de saco branco leitoso, tá? E o pérfuro cortante, ele é descartado nessa caixinha amarela aí, que a maioria de vocês deve conhecer, que a gente chama de descarpac. A fim de quê, gente? De preservar todas as pessoas que estão diretamente em contato com esses resíduos, tá? E as pessoas que fazem a coleta, quando eles olham para o armazenamento correto, o material infectante dentro do saco branco e o pérfuro cortante dentro da caixa amarela, eles sabem exatamente qual é a forma de manuseio, né, com cada um desses tipos de resíduo. É por isso que a coleta ela é tão importante. Beleza, gente? Então, olha só. Nós falamos aí, primeiramente, sobre a imunidade, né, gente? O que é a imunidade? Os tipos de imunidade, antígeno, anticorpo, em que momento em que é ativados os anticorpos do nosso organismo, né? Nós falamos também sobre a rede de frios, né? O que é a rede de frio? É uma rede interligada em todo o Brasil, a fim de quê? De preservar as vacinas, né? Que são os antígenos ou os agentes imunizantes modificados, né? A bactéria, o vírus, sendo ele vivo, atenuado, modificado geneticamente, né, a fim de quê? De preservar a qualidade desses agentes imunizantes. E essa rede que preserva esses agentes imunizantes, nós chamamos de rede de frios, tá? Nós falamos também de alguns cuidados que essa rede de frios tem que ter. E nós falamos, por último, sobre o descarte correto de todos os materiais e elementos que a gente trabalha, né, dentro de uma sala de vacinação. Dentro disso, galera, eu vou ficando por aqui, tá? Eu quero que vocês pensem aí a questão do plasma que está sendo utilizado aí no tratamento aí do coronavírus. Eu quero que vocês pensem junto comigo, né? Espero em Deus realmente que a gente tenha a oportunidade de discutir isso em sala, mas discutir de uma forma branda, né? Sem a gente estar assustado, sem a gente estar com medo, e a gente poder tirar realmente várias lições, né? Desse momento em que o mundo está passando, né? E que isso aí faz com que a gente se torne uma pessoa melhor, né? E que a gente dê um pouquinho mais de valor àquilo que nós temos e às pessoas que estão ao nosso lado. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês pode ter acordado aí num dia e pensar, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, né? E meu dia tinha que ter pelo menos 48 horas, né? Eu que falava assim para mim, acordava de manhã e pensava assim, olhava a minha agenda e falava, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para fazer hoje que meu dia tinha que ter pelo menos 48 horas, né? E hoje eu aqui dentro da minha casa, ociosa, porque a gente fica meio perdido, porque foi uma mudança muito abrupta, né? Eu tinha muita coisa para fazer. Hoje eu tô presa dentro da minha própria casa. Então é aí que a gente vai refletindo sobre isso aí, tá? Um outro ponto que eu também quero destacar é a importância do profissional da saúde. Gente, como eu já disse para vocês, o técnico de enfermagem não tem um coração, não. Tem 2 corações, 3 corações, 4 corações. Tem um coração que não cabe nele mesmo, né? A gente parar para pensar aí, como é que você sai de casa todos os dias para cuidar de outras pessoas, uma vez que você pode estar trazendo risco para a sua própria família? Então, assim, a profissão de vocês tem se destacado, né? Eu acredito que o findar disso tudo
vocês serão tratados como herói, né? Eu acho que daqui para frente a profissão de vocês vai ser melhor reconhecida, tá? E vocês serão, assim, reconhecidos profissionalmente, né? Pela posição que vocês ocupam hoje no mundo todo, né? Então, aproveitando o gancho aí, mais uma vez, parabenizar todos vocês pela profissão de vocês, dizer assim que eu tô morrendo de saudade de cada um de vocês, tanto do pessoal da manhã quanto do pessoal da noite, e esperar que isso logo, logo termine e a gente esteja aí novamente, né? Seja pra gente cantar, seja pra gente tomar o café amargo da Juliana, ou seja pra gente cantar uma música mal cantada com seu José, ou seja, para a gente adquirir cada vez mais conhecimento, que esse é o intuito principal da gente, né? Ou até mesmo só para a gente colocar a cabecinha no ombro do outro e dizer: olá, bom dia, como é bom te ver, ok, gente? Então eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, tchau, tchau.